Vamos começar a aula sobre o exame físico específico. O exame físico específico, ele tem como objetivo aprofundar a capacidade de observação do enfermeiro, tornando-o mais preparado para assistir o paciente. Então, se eu consigo realizar um exame físico de melhor qualidade, com certeza eu vou assistir o paciente de forma mais aprofundada. Eu vou assistir o paciente vendo o paciente como um todo, né, dando uma assistência de qualidade. O exame físico da cabeça, né? Nós vamos começar com o exame físico da cabeça, posteriormente o pescoço. Então, o exame físico da cabeça inclui o exame do couro cabeludo, da cabeça, né, contorno e forma, né, a forma e tamanho, aliás, do crânio, certo? E as cavidades, né, como olhos, orelhas, nariz, boca, faringe. É nesse exame da cabeça também que a gente vai dar uma olhada nos tipos de face. Então, se o paciente tiver alguma patologia que caracterize algum tipo de face, que a gente posteriormente vai ver, como um paciente que tem síndrome de Down. Então, ele tem um tipo de face diferente. Então, isso é registrado, tá? O profissional, ele deve examinar a cabeça do paciente, a sua forma e os seus contornos. Então, o que é que eu vou fazer? É importante que a gente entenda que todo paciente, todo profissional, quando vai realizar o exame físico da cabeça e do pescoço, ele tem que começar com um levantamento de dados. Então, antes de tudo, eu vou perguntar se o paciente ele tem cefaleia, se o paciente apresenta alguma tontura, que momento do dia é essa tontura, se o paciente tem alguma vertigem, que é o escurecimento de vista, né? Então, esse levantamento de dado é feito sempre. Então, toda vez que a gente for entrar em alguma parte do corpo, a gente vai fazer esse levantamento de dados, tá? Então, vamos colocar na cabeça o seguinte: eu vou fazer levantamento de dados em toda a área dos sistemas e eu vou realizar aqueles 4 passos que a gente aprendeu no exame físico geral: palpação, inspeção, percussão e ausculta, tá? Então, vai ter sistemas que eu vou conseguir fazer esses 4 passos. Vai ter sistema, como eu falei para vocês, que não. Na cabeça e no pescoço, por exemplo, eu vou fazer o levantamento de dados e eu vou fazer inspeção e palpação. São esses 2 passos. Então, quanto à forma do crânio. Quanto à forma do crânio, ele pode ser dolicocéfalo, braquiocéfalo e mesocéfalo. Se ele for dolicocéfalo, ele vai ser com a cabeça ovoide. Se, se for braquiocéfalo, ele vai ter a cabeça achatada. Se for mesocéfalo, a cabeça vai ser arredondada. Então, vamos seguir. Aqui tem a imagem do paciente, né, do paciente com a cabeça no crânio dolicocéfalo, braquiocéfalo e mesocéfalo, ok? Então, vocês começam a perceber que a cabeça com a sua forma dolicocéfalo vai ser ovoide. A cabeça braquiocéfalo achatada. Mesocéfalo arredondada. No que se refere ao tamanho. No que se refere ao tamanho, o paciente ele pode ter macrocefalia, microcefalia, a hidrocefalia que acarreta na macrocefalia e a plagiocefalia. Então, aqui tem imagens, né, gente? Vocês percebem ver aqui um paciente, né, uma criança com macrocefalia, um com microcefalia, um tamanho de um crânio normal e a plagiocefalia, que é uma área alterada, certo? Um lado da cabeça, ela fica mais achatado,
e o outro mais abaulado, certo? A macrocefalia pode ser relacionada à hidrocefalia, ao raquitismo. A microcefalia, condições neurológicas raras, em que a cabeça e o cérebro da criança são significativamente menores do que os de outras da mesma idade. Pode ser relacionada à parada de crescimento da massa encefálica devido à soldadura precoce de estruturas cranianas, como também a toxoplasmose congênita. Hidrocefalia, o acúmulo de líquido dentro do crânio, e a plagiocefalia que eu falei para vocês agora, né? Um lado da cabeça mais achatado do que o outro, certo? Então, se eu faço levantamento de dados, se eu observo o crânio quanto à forma e o tamanho, agora eu vou observar o couro cabeludo. Então, a gente, nesse momento, vai fazendo inspeção e palpação ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer a palpação observando higiene, crostas, se tem alguma protuberância, que é uma área mais elevada do que a outra, se há lesões no couro cabeludo, se há alguma inflamação, alguma foliculite, e vou observar também as questões do cabelo. Como é que está essa distribuição do cabelo? Como é que esse cabelo, o aspecto desse cabelo, se é um cabelo quebradiço, se é um cabelo que não tem brilho, é um cabelo seco. Então, tudo isso é observado. Então, eu vou abrindo a cabeça, né, o couro cabeludo, aliás, né? Eu vou abrindo o couro cabeludo e vou observando aí o couro cabeludo e as condições do cabelo, certo? Esse paciente, no que se refere à higiene, a questão das crostas, é um paciente que tem pediculose? Que é isso, Leite? Piolho. É um paciente que tem piolho, porque a gente pode encontrar pacientes que tenham piolho, né? Um paciente que tem seborréia, que tem caspa, tudo isso deve ser observado. Levantamento de dados, já falei, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Aí aqui vocês percebem que tem cefaleia e dor. Então, a mesma coisa, né? É uma dor, a não ser que a dor desse paciente seja em outra parte que não seja uma dor de cabeça. Então, é uma dor aonde? Na região do ouvido, mas isso a gente vai, quando chegar em cada cavidade, a gente vai fazer um levantamento de dados mais específico, no olho, no nariz, no ouvido, certo? Couro cabeludo, já falei, né? A gente faz as condições, vê as condições de higiene, desculpa, de higiene, de pedículos, de seborréia, vê a distribuição, vê a cor. Aqui é mais para reforçar, gente. O que eu acabei de falar no slide anterior, tá? Ver a questão da consistência do couro cabeludo, alguma inflamação ou hiperemia. O que é isso? Será que em alguma região do couro cabeludo tem alguma área avermelhada? Isso tem que ser observado, porque a hiperemia é a vermelhidão de alguma região, tá? Eu vou fazendo a inspeção e palpando, não é isso? Então, eu vou palpar com as minhas polpas digitais em toda a extensão do crânio, visando identificar o quê? Se tem algum nódulo, se tem algum abscesso, se tem alguma inflamação nesse couro, se tem alguma lesão, alguma crosta, e observar, obviamente, as condições dos cabelos. Ou seja, minha gente, exame reforçando, retomando. Faça o levantamento de dados, observa o crânio quanto à sua forma e o seu tamanho, se quanto à forma dolicocéfalo, braquiocéfalo, mesocéfalo, quanto ao tamanho ele pode ter macrocefalia, como um exemplo, microcefalia, e em seguida eu vou para o couro cabeludo observando essas questões de higiene, de distribuição de pelo, de inflamação.
Observando o quê? Levando em consideração que eu vou fazer a inspeção e palpação ao mesmo tempo. Aqui alguns exemplos de lesões, né? Lesão de psoríase, de alopécia, se tem pedículos, que são os piolhos, se tem alguma tatuagem no couro cabeludo, se tem alguma hiperemia, então tudo isso deve ser observado. Aí eu, posteriormente, venho descendo, né? Eu venho descendo. Então, no cefalopodal, da cabeça aos pés, então eu venho para a face. Observar expressões faciais do paciente. Por quê? Porque alguma expressão facial, como eu falei para vocês, vão lembrar algumas doenças. Então, são características de algumas doenças que eu vou mostrar posteriormente algumas imagens. Então, o que é que eu vou fazer na face? A inspeção. O que é que eu posso ver na face? Ver a questão de simetria, observando sempre de um lado para outro. Por quê? Às vezes tem paciente que tem uma paralisia facial. E isso é importante, é uma característica decorrente de alguma doença que tem que levar em consideração. Trismos, que são, como é que eu posso dizer para vocês? O paciente fica com os dentes rígidos, com a mandíbula rígida. Se tem alguma cicatriz, alguns movimentos involuntários, alguns tics, né? Se ele faz alguma mímica, como a gente costuma dizer, alguns cacoetes na hora de falar, por exemplo. Tem lesões cutâneas, tem acne, tem alguma mancha típica da idade, melasma ou cloasma, enfim, observar a face, né, com o passo da inspeção. Asileide, então eu não faço palpação na hora da face em si? Não. Você só vai inspecionar. Então, couro cabeludo, inspeção, palpação. Face, só inspeção. Aí aqui tem um tipo de face, paralisia facial. Evidente a assimetria do rosto devido à paralisia. Face leonina, face com rugas rígidas, rosto deformado, com múltiplos tubérculos. Os tubérculos são isso aqui, ó, essas regiões mais endurecidas. Face mixedematosa, infiltração edematosa, rosto edemaciado, observa-se lábios grossos, expressão letástica, face sonolenta. Face tetânica, ó, isso aqui é um tipo de trismo, certo, gente? Face renal, paciente cheio de edema, criancinha cheia de edema. Face hipertireoidea ou tireoidea, os olhos bem, né, evidentes, assim, o globo ocular. Face mongoloide ou mongólica, é esse nome mesmo, que é dado a pacientes que têm síndrome de Down. Face acromegálica, que é essa região aqui bem mais acentuada, a região da mandíbula. Então, acentuado o desenvolvimento da mandíbula, tá vendo? Do nariz, da língua, dos lábios e orelhas. Ok, gente? Então, o próximo slide eu vou começar com as cavidades, tá bom? Então, para que a gente não deixe assim, a aula tão comprida, tão cansativa, tá certo? Até já!